Olá, nesse capítulo 10 nós vamos comentar um pouco sobre testes de hipótese em uma e duas amostras. Esse capítulo é muito interessante porque ele é complementar ao capítulo 9, porque o teste de hipótese basicamente é uma aplicação dos limites de intervalo de confiança. Então, apenas você estabelece uma hipótese e testa se ele está naquele intervalo de confiança. Uma hipótese estatística, conceitos gerais. Esse capítulo é mais bem entendido quando você faz alguns exemplos. Então, a gente vai apenas ver algumas teorias e, a partir daí, vamos interpretar os exemplos e vai ficar tudo mais claro. Uma hipótese estatística é uma afirmação ou conjectura sobre uma ou mais populações. Então, eu estou estabelecendo referências acerca da população. É muito importante ler o capítulo e, principalmente, destacar os tópicos solicitados lá para um entendimento pleno de algumas coisas que eu vou mostrar nos slides de forma resumida aqui. A rejeição da hipótese nula, quando ela é verdadeira, é chamada de erro tipo 1. Então, a rejeição da hipótese, a gente vai trabalhar com dois conceitos, com rejeita e não rejeita a hipótese. Aqui nós temos a curva gaussiana, normal, com a média, o desvio padrão, e o valor de alfa e o ponto da curva de x, que é 36,5. Esse valor de alfa é dito nível de significância do teste. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essas regiões daqui um pouquinho. Bom, então eu tenho duas regiões, não é o mesmo gráfico, mas apenas para entender. Eu tenho três regiões aqui, de acordo com a proposta do teste. Se a proposta do teste é unilateral, bilateral, unilateral à esquerda, unilateral à direita ou bilateral, isso influencia na visão desse gráfico aqui. Então, não rejeitar H0. A média é igual a 68. Imagina que uma curva como essa, média igual a 68. Poderia ser aqui, desculpa, essa é a figura mais correta para esse exemplo. A média é 68, então eu tenho um desvio padrão, e aí eu tenho, se for menor de que 67, eu rejeito H0 de que a média é igual a 68. Se for maior de que 69, eu rejeito a hipótese, eu rejeito H0, que é a hipótese base, de que a média é igual a 68. Aqui está faltando o símbolo nessas duas partes aqui, mas é diferente de 68. Seria a média diferente de 68. Então, as duas hipóteses H0 e H1 são estabelecidas dessa forma. Eu estabeleço H0 e, geralmente, H0 é sempre a igualdade. E, a partir daí, eu testo a esquerda, direita ou bilateral, que é diferente. O teste, o nível de significância é o quanto eu estou confiante de que uma coisa vai ser rejeitada. Okay? Então, assim, o nível de confiança é, olha, eu estabeleço um nível de confiança. E se eu rejeito isso, é porque realmente eu dei um nível de significância e ainda houve rejeição. Quanto menor o nível de significância e havendo rejeição, mais crítico é o processo. Então, por isso que isso é chamado de região crítica. Porque, por exemplo, se eu der um alfa de 90% e eu rejeitar, lógico, está claro que eu vou rejeitar com 90% de probabilidade de rejeitar. Agora, se eu dou 0,00001% de probabilidade de rejeitar e ainda rejeita, porque realmente caiu numa região crítica, ele está acima dos valores críticos que eu estabeleci. Mesmo com nível de significância muito pequeno, ele ainda não passou no teste. Mas a gente vai ver isso mais claramente no exemplo. Um valor P é o nível de significância. Então, o valor P é essa área aqui, é a probabilidade. P é a probabilidade. Um valor P, que agora é chamado de nível de significância mais baixo, para o qual o valor observado da estatística de teste é significante. Então, eu vou calcular o valor da probabilidade mais baixo para o qual o valor observado da estatística de teste é significante. Depois vocês vão entender que esse valor de P é aquela área e ele é o mais baixo para o valor observado. Então, eu tenho duas abordagens. Eu tenho a chamada abordagem fixa e a abordagem pelo valor de P. Então, a abordagem fixa estabelece a hipótese nula e alternativa, escolhe o nível de significância de alfa
Escolhe uma estatística de teste apropriada e estabelece a região crítica. A partir da estatística de teste calculada, rejeita H0 se o valor de tal estatística estiver na região crítica. Caso contrário, rejeite. Tire as conclusões científicas ou de engenharia. Esse processo vai ser bem claro no exemplo que a gente vai fazer. Então, teste de significância. Tudo bem, os dois são a mesma abordagem, só que essa é fixa e essa é a abordagem do valor P. Primeiro, estabelece a hipótese nula alternativa, igual a 1. Escolha uma estatística de teste apropriada. Escolha um nível de significância. Aqui a gente não escolhe o nível de significância. Escolhe uma estatística de teste apropriada e estabelece a região crítica. Nessa do valor P não tem região crítica, então apenas escolho o teste. Calculo o valor P com base no valor calculado na estatística de teste. Ou seja, eu calculo o valor P da probabilidade e uso o julgamento baseado no valor P e o conhecimento do sistema científico. Ou seja, eu calculo uma probabilidade e digo assim, ela não é suficiente ou ela é suficiente. E ponto final. Eu não tenho parâmetros, porque os valores de 0,01 e 0,05 foram valores consagrados em função do grande uso, mas eles não têm uma justificativa plausível para dizer que são a verdade absoluta, não. Agora nós vamos trabalhar com dois conceitos. Quando eu tenho uma variância, igual no capítulo 9, vocês lembram, quando eu tenho uma variância, eu uso o teste Z. Quando eu não tenho uma variância, a variância desconhecida, eu uso o teste T. Geralmente, o teste T é utilizado quando eu tenho o desvio padrão da amostra. E o teste Z é quando eu tenho o desvio o padrão da população, ok? Então, esse é o motivo que eu preciso utilizar esses dois testes. Agora, essa tabela é uma tabela muito importante. Nós vamos trabalhar basicamente com esses dois cenários aqui de cima, aonde a hipótese H0 é sempre média igual a média zero. Desculpa, a média é igual a uma média estimulada, a um valor qualquer. E o valor da estatística de teste. Então, eu tenho o Z e o T, dependendo das condições. Se eu tenho o desvio padrão conhecido ou o desvio padrão desconhecido. E o H1 tem 3 situações para eles, sempre assim. Menor do que essa média referência, maior ou diferente. No caso do H0, para o teste T, é a mesma coisa. Só que a região crítica vai ser diferente. A região crítica do meu Z e do Z de alfa, que é o Z do nível de significância, ele vai ser menor, caso o for menor, maior, caso for maior, e entre esses valores, ok? No exemplo, a gente vai ver isso com muita clareza. E o teste T da mesma forma. Para o teste T, lógico, o Z eu uso média de desvio padrão, para o teste T eu uso o grau de liberdade, ok? Então, a gente vai ver isso com muita prática nos exercícios. Esse capítulo é bem simples, porque ele é praticamente o uso do capítulo 9 através dos testes de hipóteses, ok? Muito obrigado e até os exercícios.